Muito boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de vocês, né, em mais um encontro do nosso grupo de neurobiomecânica. Antecipadamente pedimos desculpas aí pelos problemas técnicos que aconteceram hoje no início, então estamos começando com um pequeno atraso aí de 15 minutos, mas nada que venha a comprometer a nossa discussão. Hoje a gente tem a oportunidade de ter a apresentação da Renata Oliveira, né? Lembrando que a Renata ela é mestranda do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação, né, da UFJF, e como vocês talvez tenham, né, já percebido, a gente tem discutido de forma bastante intensa um conceito que é a ideia de sinergismo, né? E a partir de um registro, de um sinal, que é o sinal eletromiográfico, que é uma ferramenta, né, uma técnica com a qual a gente vem trabalhando. Então, hoje a Renata fará uma discussão, né, trará para nós uma discussão a partir de dois diferentes trabalhos que abordam essa questão do sinergismo, né, do recrutamento muscular, mas trazendo aspectos relacionados à lateralidade. Tá? Então, fiquem à vontade para interromper a apresentação quando assim acharem necessário, tá bom? Para ir, enfim, tenham um bom proveito. Renata, fica à vontade. Obrigada, Marco. É bem isso mesmo, a intenção é trazer uma discussão mesmo, porque eu realmente tive muitas dúvidas enquanto eu estava lendo esses artigos, mas bora lá. Quando a gente estava separando os artigos, eu achei esses dois, Marcos. Um falava de 2021, o primeiro artigo que eu trouxe, acho que foi da década foi do De Luca, né, que é um artigo mais antigo, é de 98, e agora a gente traz um mais recente, já abordando essa questão do sinergismo, que é de 2021, então está bem fresquinho. Esse primeiro, ele fala sobre o padrão de sinergismo em músculos do punho. É interessante até o trabalho deles em relação à lateralidade, enquanto que esse outro, que é até citado depois do resultado, que eu achei interessante a gente trazer ele de forma rápida para a gente abordar um pouquinho mais, fala também de lateralidade e associado com sinergismo, mas em movimentos amplos, assim, do ombro. Bom, bora lá, vamos pegar o primeiro, então, como eu estava falando com vocês, que fala sobre essa questão do sinergismo em movimentos do punho, da mão, associado à lateralidade. Então, o objetivo era comparar esses músculos cinégicos do antebraço e da mão entre direitos e esquerdos, né, e também entre lados dominantes e não dominantes. A população foi 10 adultos, jovens saudáveis, sem história de doença neurológica. Eles usaram o questionário Oldfield para avaliar a lateralidade, e aí acharam 5 de mão dominantes direitas e 5 de mão dominantes esquerda, né? Foi bem equilibrado em relação a essa lateralidade. Pessoal, é só se cair a internet, alguma coisa aqui, que eu não estou vendo vocês me mandam mensagem aqui no celular, por favor. Pode ficar tranquila, Renata, porque às vezes cai a mas internet. está ótimo, pode ficar tranquila, tá? Não, beleza, tá ótimo. Então. Em relação aos músculos, eles avaliaram 15 músculos, até eu trouxe aqui a denominação, que mais para frente a tabela, se a gente precisar voltar, em relação a esses músculos, todos da mão e do punho. Os dados foram adquiridos para o membro direito e esquerdo em 2 sessões separadas, com menos de uma semana de intervalo, de uma sessão para outra. Eu achei interessante que eles usaram a linguagem de sinal, sabe? E aqui mostra 3 letras do alfabeto para essa linguagem de sinal americana, em relação a essa análise eletromiográfica entre direito e esquerdo, canhoto e destro. E aí é o músculo analisado. A zona cinza ali foi em relação à janela que eles usaram para fazer essa análise. Só rapidamente, Renata, acho que é interessante esse comentário, né, em relação à linguagem dos sinais, né, porque, na verdade, assim, é uma questão relativa à comunicação, né, então, assim, pensando no desempenho motor, com uma finalidade de estabilizar alguns, né, sei lá, um copo, um objeto, alguma coisa assim, é interessante pensar nessa questão. Sim. E eu ia até fazer um comentário que, assim, inicialmente, 5 sujeitos destros, 5 sujeitos canhotos, a gente pensa, nossa, poucas pessoas, né? Mas agora, vendo o número de canais que eles estão monitorando, aí a gente se assusta um pouco.
E a impressão que dá, né, Diogo, parece que estão usando a eletromiografia sem fio, né? A impressão que dá são, acho que, amplificadores sem fio ali, né? São os bloquinhos que você cola, né? Os eletrodos já vêm acoplados, mas interessante. Sim. Parece que é. Muito interessante. Legal. Imagina essa quantidade de sinal se a CN fosse maior. Em relação a essa questão de sem fio, Marco, eu não vi nada no artigo falando, não. Mas eu acho que a figura aí mostra isso, né? Não vi nada. Porque você vê que próximo ao cotovelo, não sei se é do braco radial, exatamente, são bloquinhos. Esses bloquinhos, na verdade, ele tem uma fita dupla face, né, que você pode colar sobre a pele, e algumas vezes os eletrodos são secos, ou seja, o que isso significa? Que você tem lá duas barras metálicas, que são a parte metálica, né, do eletrodo, e aí você somente adere à pele. Precisa de uma preparação, uma boa preparação da pele, mas alguns são secos, e eles são reutilizáveis, né, porque na verdade você não... ele tem uma vida útil relativamente longa. É interessante porque dá um pouco mais de liberdade, se você quiser fazer alguma tarefa que envolva uma excursão maior do membro superior, então, né, não tem a limitação de fios, às vezes o fio também atrapalha um pouco a movimentação, enfim, mas muito interessante essa escolha, Renata. E ele deve ser mais caro também. Sim, com certeza. Com certeza. Realmente eu estou vendo, não tem nada falando sobre isso não, mas beleza. É interessante. Bom, aí eles usaram essa linguagem de sinais. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Ah, tá. Aí, cada sessão, os participantes realizavam então essas letras, né, em relação a essa linguagem de sinais. Eles fizeram 33 posturas, 3 repetições e fizeram 99 ensaios. Aí eles falam que a letra J e Z foram omitidas, junto com o número 0, que é semelhante à letra O. Foi 2 segundos para formar a postura, 6 segundos para mantê-la e 2 segundos para retomar a postura inicial relaxada. Os participantes foram instruídos a formar cada pose com força suficiente para manter a postura como se estivesse analisando para alguém sentado à sua frente. Os participantes foram especificamente instruídos a limitar o movimento do cotovelo durante a postura. E achei interessante que eles eram ingênuos, né? Eles não sabiam fazer essa linguagem de sinal. Então, é por isso que teve ali os 99 ensaios, para eles aprenderem a fazer essa linguagem de sinal. E também o número de participantes. Imagina se assinar a linguagem de sinal para um N maior, né? Então, foram 10 no total. O processamento de dados foi o MATLAB. O valor absoluto do eletromiográfico filtrado dentro da janela foi de 2 segundos. Normalizado para o músculo correspondente dentro da ativação máxima do teste. E aí entra o dado que já foi colocado, que é a matriz não negativa, né, a fatoração de matriz não negativa, que é a extração das sinergias e sua ativação correspondente na eletromiografia. Eles falaram do índice de similaridade, que descreve a similaridade global da ativação muscular sinérgica, foi determinado pela média dos produtos do ponto para os pares escolhidos. Eles falaram que esse índice de similaridade é que os dados eles foram emparelhados e pares correspondentes para quantificar a similaridade entre as sinergias. A gente vai ver o gráfico daqui a pouquinho. E o teste T de amostras independentes, ela foi usada justamente para ver essas diferenças da similaridade entre as mãos. E aqui, aí já começa já os gráficos para a gente analisar. Aí está falando do rank N, né, no caso aí, em relação a esse VAF, né, que seria o que foi escolhido para analisar as diferenças nas semelhanças de sinergias, né, que foi o número de sinergias necessárias para reconstruir 90% das variâncias dos dados na quais eles foram derivados, né, na eletromiografia, e eles colocaram um número aqui, o R, acima de 0,9, aqui o número de sinergias que foram utilizadas em relação ao lado dominante e não dominante. Acho que só um parênteses, Renato, lembrar que o Henrique mostrou, né, essa representação gráfica durante a apresentação dele, né? Sim,
Sim, mostrando que essas diferenças na semelhança das sinergias, né? Quando você junta o número de sinergias que você precisa formar para você mostrar essas diferenças do análise do sinal, não é isso? O jogo acho que talvez consiga explicar com mais propriedade do que eu. É a questão da reconstrução a partir de sinais Isso, adquiridos, eletromiográfico. né? Isso, então, suponhamos, você tem ali 10 canais coletando 10 sinais de eletromiografia. Então, é como se você pudesse resumir o drive comum a todos esses músculos, ao invés de usando 10 canais, usando 3, usando 4, por exemplo. Então, esse tipo de reconstrução funciona nesse sentido. Ele está captando o quanto de variabilidade que existem nos 10 sinais, que é comum a todos, e diminuindo aí essa quantidade de informação, né? Dando uma compactada nessas informações. E aí esse gráfico de variâncias explicadas é exatamente nesse sentido. Repara, eu acho que ele coletou, são 15 canais, não são, Renata, se não estiver enganado por essa figura aí, e desses 15 canais aí, acima de 0,9 ali, tá no, acho que 10, 11 mais ou menos. Talvez ele tenha Isso pegado um mesmo. pouco menos, porque tem um desvio padrão. É isso mesmo. Só fica ruim, pelo menos para mim, não sei, porque ele mostra o lado direito e o lado esquerdo, né? E ele tá meio... Você fala para visualizar, né? Eu acho. Eu também tive essa dificuldade. Sim, mas é porque fica tão próximo, né? Que talvez não tenha feito tanta diferença. Assim. Então ele vai preferir analisar essas diferenças dentro das próprias combinações de sinergias, que é o que ele faz para frente. Esse é aquele artigo, né, Renata, que a gente Isso, esse mesmo, que eu te mostrei, para a gente tirar como exemplo. E é difícil, às vezes, compreender mesmo algumas análises que eles fazem, assim, às vezes eu reli novamente, principalmente quando chegou nessa questão da similaridade, quando ele fala desse empareamento dos pares correspondentes, sabe? Eu tive uma certa dificuldade e a gente vai chegar lá na tabela daqui a pouquinho. Não, volta só, não, é só, no caso ali no gráfico à direita, aí ele fala do número de sujeitos, né? Então... Número de sinergias e número de sujeitos. Aqui, isso, né? Isso. Eu não entendi o que ele tá... foi um sujeito porque... ali com 7, não é isso? 7 músculos. Isso, eu acho que é isso mesmo. Ele conseguiu compactar esse sinal para um sujeito em 7, para 3 sujeitos ali parece que 8 seria o mais adequado. Então aí tem um númerozinho, 8 e um pouquinho, não sei porque essa escala tá meio estranha. Tá vendo ali que tem um outro... não, é porque ele ainda está dividindo por mão direita e esquerda também. Ó. Repara, ele tem aí mão direita quando a direita é dominante, quando a direita é dominante a mão esquerda, que é o segundo item, quando a esquerda é dominante e mão direita, que é o cinza claro, e o branco é esquerda dominante, mão esquerda. Então ele foi considerando as sinergias para cada um desses 4 grupos. Então ele sempre tem 15 sinergias para cada um desses 4 grupos. Como que ficou distribuído em cada um desses casos? É isso que esse gráfico quer dizer. Não sei se minha explicação ficou muito clara ou se piorou. Não, isso traz uma informação interessante, que é o seguinte, porque a legenda dele não explica o que é RD e RH. Isso eu sei porque eu conversei com a Renata sobre o artigo. Você conversou com a Renata, pois é. Right dominant, right hand. E aí vem embaixo right dominant, left dominant, right hand, left dominant, left hand. Ou na sequência, os 4 quadradinhos. Porque fica... Não, Você vai ver os próximos então, Marco, que aí eu tive que ter muita dificuldade para vai ver os próximos. Mas a gente tem que... acho que assim, eu estou perguntando, mas assim, acho que é importante qualquer um de nós aqui perguntar para não deixar passar em branco. Traduzir para o pessoal, né? Mas assim, isso traz um dado interessante, que é como que é importante você fazer uma legenda que seja clara, porque não adianta você colocar a figura e achar que a figura vai responder sozinha. Normalmente ela vem com esse objetivo, de responder de uma forma sumarizada aquela informação, mas se a legenda também não ajuda muito, né, fica complicado. Mas ainda mais num conceito tão complexo. Assim, exatamente. Você está considerando o cara que tem a dominância, que ele é destro, mão direita e mão esquerda. E o cara que é canhoto, mão direita e mão esquerda. Então, na verdade, você tem aí 2 fatores, né? Que é a dominância
E a mão que está sendo e a avaliada. mão, e o lado da mão. Sim. Ok. Pode continuar? Peraí, só um Pode. minutinho. É que minha cachorra tá... Ai, quando não é criança, é o cachorro. Aí, seguindo para a tabela 2, que ele mostra, nessa tabela 2 aí, a média do número de sinergias que foi observada em cada lado, né? Como o Diogo está explicando, lado dominante e lado não dominante. Lado dominante destro, aqui na parte de baixo, e lado dominante canhoto na parte de cima. Ele fala justamente que a dominância da mão esquerda, em média, ela observou o maior número de sinergias necessárias. Não sei se ficou clara essa Não, explicação. então vamos lá. Então, peraí. Para os sujeitos canhotos, houve uma média maior de sinergias. Isso, dominantes esquerdos, aqui Tá, na parte de cima da tabela. ok. E na E, parte inferior, que são os dominantes direitos, os destros, houve uma média menor de sinergias observadas. Se você pegar aqui a média, ó, o dado mostra que está menor em relação aqui em cima, que está um pouquinho maior. tá, houve uma média menor, mas o tipo de assimetria, de alguma certa forma, né? Tem que ver até se isso Se isso é significante, significativo. né? No teste, Exatamente. Aí agora no nós vamos teste, mostrar as Renata, próximas. você lembra? Pois é, Não agora a sei gente se vai ele. chegar. Entendeu, Renato? Ver se tem diferença de 9 para 9,2, a mesma coisa de Eu acho que 8,2 ele para... não testa, Marquinhos. Eu acho que ele não testa. E a gente está com Entendi. um delayzinho em relação à Renata, que a gente sempre atropela ela na hora, Ah, assim, é. na hora que um vai, o outro vai, né? É um delay, Renata, mas a gente vai se entender. Não, não Mas tem problema manda não, ver. gente. Pode perguntar, que eu tive muita dúvida também. Assim, eu trouxe até para a gente discutir mesmo, para vocês me ajudarem a entender. Mas no caso não falam isso, não, o Marcos. Você está falando se esse índice que eles mostraram, eles falaram que teve diferença, mas não fala se foi significativo ou não. Houve uma significância em relação a essa diferença. É isso? Isso, Se eu entendi sua exatamente. pergunta, é isso? Exatamente, exatamente. Pois é, eu acho que agora, nas próximas tabelas, na figura 3, ó, que aí ele vai mostrando justamente essa comparação da similaridade como um exemplo. Aqui na figura 3, ele traz essas comparações que a gente está mostrando nesses gráficos aqui até então. Como é que ele usou esse índice de similaridade até para explicar a próxima figura. E aqui ele vai comparar, por exemplo, dois sujeitos em relação aos pares de sinergias combinadas, em relação ao lado esquerdo, em relação ao lado direito, com o lado dominante direito e com o lado dominante esquerdo. E ele fala que os números abaixo, né, os números ali abaixo, aqui os números aqui abaixo e os números aqui acima, são os pares de sinergias que houve essa combinação em relação ao produto escalonar pareado. E ele traz isso para exemplificar como é que ele fez essa próxima tabela. Renata, volta só. Isso, deixa só nessa figura, só para a gente poder entender, então. Se puder, até pedir, por favor, tá ali em cima, você está compartilhando sua tela inteira. Minimiza, Tá. por favor. Beleza. Isso, só para a gente dar uma olhada nesses valores, tá? Esses são exemplos, tá, o Marco? Esse aqui, na verdade, ele está para exemplificar de dois sujeitos. Ele trouxe do participante 3 e do 3, participante 4. não, Ele 8, né? fala que... Isso, Participante participante 8. 8, desculpa. 8, é. E ele fala que a partezinha cinza é do lado direito, né, os dados aqui da partezinha cinza, e da partezinha preta é do lado esquerdo. Ô Marquinhos, isso daí, não sei se vocês se lembram das discussões anteriores, que eu pontuei que ele dá peso em cada uma das componentes de sinergia, igual é feito lá nas componentes principais. Então, o que ele está mostrando aí? Na sinergia 1, e aquelas siglas ali do lado, acho que são os músculos que correspondem. A sinergia 1, ela tem lá o 0,92 de R quadrado. Então, ela tem muita variabilidade entre esses sujeitos. E nessa sinergia, quais os músculos que carregam maior parte da variabilidade? Então, ali, ó, tem para o lado esquerdo e para o lado direito, por exemplo, o EI, que é o penúltimo ali, por exemplo.
Isso na Correto. primeira sinergia. Quando a gente pensa no FCU, ele carrega muita variabilidade só na terceira sinergia. E Correto. por aí vai, entendeu? Então isso aí é a distribuição de variância dentro dessa sinergia, igual explicado nas componentes principais. Quem não entendeu, fala que a gente tenta repetir de novo, não É, explica como é é possível. complexo. É É Isso é complexo. difícil. Eles, na verdade, eles compararam Diogo, as sinergias individuais entre as mãos, Uhum. não é isso? Calculado Isso e foi aí. comparando isso em pares possíveis de sinergias, não é que Por eram exemplo, semelhantes. repara aí, repara inclusive, vou dar um outro exemplo aqui. Pega o ADPB, que é o quarto de baixo para cima, na mão esquerda. Quarto de baixo para cima. Tá Quarto. bom? Ah, Agora tá, sim, bota a setinha na sinergia 2. certo, Repara que ele tem mais variabilidade para o lado direito do que para o lado esquerdo. Ou seja, certo. na sinergia 2, o lado direito tem mais variância, tem mais variabilidade desse sinal do que para o lado esquerdo. Isso é uma comparação entre lados. Se você considerar esse mesmo músculo lá na sinergia 5, você repara que já inverte. Na sinergia 8 também já inverte. E isso é um acumulado. Entendeu? Se você observar, repara que o R2 ele vai caindo da sinergia 1 até a sinergia 8. Então você tem lá 092, 086, 084, 081. Isso significa que à medida em que você vai caminhando no aumento dessas sinergias, a sinergia seguinte explica pouca coisa a mais. Ela traz pouca contribuição. Então, quanto maior esse R2, maior a contribuição que ela faz. Então, se a gente for considerar até, sei lá, até a sexta sinergia, você tem contribuições que são realmente bastante importantes. Então, é mais ou menos isso que quer dizer. Só que, ao mesmo tempo, você vai olhar, tem músculo igual o EDU, do lado do dominante esquerdo, né? O EDU é o primeiro músculo. Ele só vai aparecer lá na sinergia 7. Então, quer dizer que aquele canal de eletromiografia que está nesse músculo, para o movimento como um todo, ele contribui pouco. Apesar daquele músculo ser ativado com muita variabilidade de outros que contribuem para essa situação. Ele poderia estar dando pistas aí de redundâncias, né? Para o cumprimento da É aquela tarefa, né? ideia do drive, é isso mesmo. Você manda um comando e esse comando ele não necessariamente vai ter 15 comandos. Ele, às vezes, com 8 comandos, ele consegue pegar esses 15 músculos com uma certa variabilidade do sinal, com uma certa Eu importância acho que eu desse sinal. entendi, porque o jogo dentro desse raciocínio, eu acho que o próximo artigo talvez fique até mais fácil de entender. Eu acho que a tabela talvez explique um pouco isso que você está falando. Assim, ajudaria até a pensar também, mais uma vez, né, em quais músculos poderiam ser escolhidos para uma determinada tarefa, né? Isso, exatamente, para ser monitorado numa determinada tarefa. É. Igual, imagina bem, se você pensar que aquele. Peraí, Renata, volta lá, pode não. É porque eu estava querendo te levar justamente o gráfico. É da vermelhinha, né? Quer Eu ver? não acho Não, é aquela para o vermelha próximo mais difícil ainda. artigo que fala esse aqui, ó. Tá vendo? É um gráfico muito parecido, que vai falar justamente dentro de uma sinergia, o músculo que teve mais ação dentro da sinergia 1. É O isso aí. músculo, É a né? mesma coisa que está lá. É o mesmo gráfico. É exatamente o mesmo gráfico. É Só disso que você está representação falando, né? diferente. Por exemplo, o PEC aqui, ó, desse caso, aqui é círculos grandes e círculos curtos, esse próximo artigo. O Aí, por exemplo, na movimento feito, né? sinergia. Oi? O movimento realizado, né? Isso, Círculos. isso mesmo, Diogo. Ciclos amplos e ciclos estreitos, falando de movimento fino e movimento amplo. E aí, se você pegar a sinergia 1 dentro do que você está falando aí, esse músculo, que é o PEC, se não me engano, que é o peitoral maior, ele teve uma grande ação tanto nos ciclos amplos, tanto para a direita quanto para a esquerda, quanto nos ciclos curtos. Ó, tá vendo a ativação dele? Eu acho que é Ou disso seja, dentro a dos. ativação desse músculo, boa parte da variação da ativação desse músculo, ela é presente nos demais. É isso que quer dizer, entendeu? Isso, entendi. Ou seja, ele vai atuar em conjunto, ele é sinérgico. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. E, pessoal, quem tiver pergunta, porque isso ajuda a esclarecer, gerar mais dúvida, e aí a gente vai aprendendo cada vez mais, porque eu sei que isso não é trivial.
Nossa, não é mesmo. Apesar de, Marquinhos, a gente ter tido um monte de professor que falava, não, isso é trivial. Não é trivial. E a gente lê e relê de novo, e a gente, para tentar entender esse VAF e esse R. Não, e assim, mais uma vez, quer dizer, é interessante a gente vivenciar essa dificuldade, porque, novamente, é um conceito que a gente vê na graduação, que os livros de cinesiologia, o que tratam de movimento abordam, falam de músculos antagonistas, sinergistas, blá, 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 mas não explicam efetivamente o que é sinergia. Então a gente está vendo que sinergia é algo muito mais complexo do que normalmente está exposto lá nos livros de cinesiologia, de biomecânica. Eu acho que uma grande questão é que isso aí é matemática, é a matemática da sinergia. É uma forma de você quantificar essa sinergia. Então, assim, eu acho que talvez não seja nem uma questão conceitual, eu acho que o conceito faz parte, ajuda a gente, só que com uma adaptação matemática ao conceito. Acho que seria mais ou menos isso. Não, você tem razão, Diogo. Aí, seguindo o próximo gráfico, que é esse, que vai falar dessa análise, né, desse índice de similaridade, mostrando a comparação de todos os braços usados no estudo, né, as cores mais quentes, aqui no caso, indo para o 1, passando pelo vermelhinho, amarelo, até chegando no branco, indica um índice de similaridade mais alto entre esses pares comparados, significando maior similaridade dessas sinergias pareadas entre cada par de combinação. E eles falaram que justamente essa regiãozinha aqui, aí houve significância, né, em relação ao lado direito, dominância esquerda, pessoal, acho que a internet caiu. Estamos te ouvindo. Beleza. E em relação à mão esquerda. Então, em relação à dominância esquerda, você pegar essa partezinha azul aqui, ó, que eles separaram, que mostra as cores mais quentes, mais concentradas, que é justamente a comparação do lado da dominância esquerda com a mão esquerda versus dominante esquerdo com a mão esquerda, que apresentou maior similaridade dessas sinergias, desses agrupamentos. Aí foi bem significativo, que é o que eles ressaltam no trabalho de resultado. Então, isso daria uma vantagem, digamos assim, para os canhotos, para esse grupo de canhotos que eles... Isso. Aí eles começam a discutir em relação a isso. Aí que eles entram com outro artigo mostrando que, na verdade, houve uma diferença desse achado em relação a um outro artigo que é de círculos, esse que eu estava mostrando que é de círculos amplos e círculos estreitos, mostrando essa diferença de sinergia em relação às regiões distais, né, com as regiões proximais. Eles começam a discutir isso, que aqui você observou a sinergia nas regiões distais e desses movimentos da mão, enquanto que no próximo artigo eles vão falar mais em relação a essa questão do movimento proximal. Mas eles falam também que, apesar dessa diferença entre um artigo e outro, que uma coisa que é importante é que você observa uma diferença de comportamento entre as mãos dominantes, seja ela direita ou seja ela esquerda. Ou seja, menos simetria de especialização para a mão dominante. Apesar desse achado, Marco, não sei se eu consegui explicar isso. O achado... Vamos ver os resultados, nesse caso, ele está falando que a sinergia, houve semelhança de sinergias da mão entre mão esquerda, foi maior que a mão direita, e que há uma semelhança de sinergias da população da amostra, ela foi maior para o caso dominância esquerda com mão esquerda. E aí ele cita esse artigo, que é o que eu vou mostrar agora na sequência, para trabalhar um pouquinho mais sobre essa questão de sinergia associada com lateralidade. Essa semelhança que ele chama é o número de sinergias presentes, Renato? Isso. É baseado nessa figura 4. Tá, que então, fala... então acho que eu estou entendendo. Tá, entendi. Essa figura, eu fiquei batendo cabeça um tempão com ela. Figura enjoada. Ela tem um nível de cores, é o R2, né? Então a gente vê que aqueles mais próximos do amarelo para o branco são aqueles que têm maior variabilidade, que carregam mais variabilidade do sinal. Só que ao mesmo tempo aí nos cantinhos tem esses os P1, 2, 3, 4, eu não lembro o que é, se é a sinergia, se não é.
Enfim, essa figura é uma figura bem Difícil, difícil. é bem difícil de ler. Eu tive, enfim, essa dificuldade. Mas, assim, quando você observa, pelo menos para mim, eu não sei, quando eu observei em relação à quantificação das cores, em relação a esses pareamentos dos índices de similaridade, em relação ao padrão aqui das cores, fica mais visualmente mais fácil de entender. Assim, me chama a atenção um pouco porque eles usam um perfil de tonalidade que difere um pouco de alguns outros trabalhos quando a gente vê a amplitude de sinal, que na verdade a gente inverteria essa coloração, né? Então, para mim, já é automático pensar em cores quentes como algo de maior amplitude, né? E cores frias. Tanto que quando eu li essa questão das cores quentes, eu fui lá para o outro canto da figura. Né? Você vai para outro canto da figura. Só que aí, quando você entende aqui a tabela, ó, que vai de 0,6 a 1, você consegue, da escala em relação a essa comparação da similaridade, você vem mais para esse canto. Agora, assim, é difícil de entender mesmo. Tanto que eu pedi ajuda para o Diogo para mim conseguir compreender o que eles estavam analisando aqui. Aí, eu acho que é isso, né, Diogo? Em relação aos pares, que eles compararam em relação ao lado direito, o dominante esquerdo, Renata, com isso, o lado esquerdo. Cada quadradinho desse é um tipo de comparação. Igual, por exemplo, o primeiro quadrado da esquerda, ele compara aqueles que têm dominância esquerda da mão esquerda com a mão esquerda, são dominantes esquerdos, dados da mão esquerda, comparados àqueles que são destros e sua mão direita. E aí eles estão, acredito eu, pelo que eu estou vendo aí, é o quanto que se equipara o R2. Então, parece que esse R2 é mais baixo nesses casos, mas, honestamente, eu ainda estou com bastante dificuldade de entender que resposta que isso vai levar. Mas é aquilo, eu também não li o artigo, deu uma batida de cabeça contigo aquele dia, mas não cheguei a ler. Eu acho que é similaridade mesmo, é você pegar, por exemplo, o R2 da mão esquerda do lado direito, da mão esquerda da dominância direita, e a mão direita da dominância esquerda, eles são quão similares? Quanto mais similares eles forem, mais essa cor tá de amarelo para branco, aquilo que o Marquinhos falou, invertido. Quando a gente considera, então, os índices, as cores mais escuras, você vai estar procurando que essa similaridade ela é mais baixa. Então, por exemplo, nesse terceiro quadrado da esquerda, aí, de cima para baixo, você tem canhoto, mão esquerda, contra destro, mão esquerda. Então, no canal P10, que aí tem que ver o que é esse P10, comparado ao P5, a similaridade é pequena. Mas será que faz sentido essa comparação? O que é esse P10 e o que é esse P5? Eu não sei, porque eu não li. Então, aí eu acho que isso que é um ponto da gente tentar entender um pouco melhor o que são essas comparações. Eu acho que ele está tentando comparar as semelhanças de R2. É isso, basicamente. Eu acho que essas comparações bate um pouquinho naquela questão que eu te falei sobre as sinergias do índice de similaridade que eles usaram em relação àquele número do ranking. Peraí que eu estou pegando aqui no artigo. Dos produtos escalares que eram similares em relação a um padrão de uma mão em relação ao padrão da outra. Então, eles, se esse padrão escalar ele era similar a de uma mão, eles comparavam, juntavam esses dois dados. Eu tenho que ver o que seria esse produto escalar aí, Renata, até para a gente ter uma ideia. A gente precisaria ter um olhar mais, digamos assim, mais bem definido em relação à resolução matemática disso, para que a gente possa compreender mais claramente. Que assim, essa é uma figura que, como o Diogo já havia assinalado, não é muito trivial para, né, você olhar e conseguir discriminar isso claramente. A anterior, a gente já teve uma primeira experiência quando o Henrique apresentou, né? Então a gente já teve um primeiro contato e tudo mais, mas essa realmente é um pouquinho mais complicada. E de novo, eu acho que a gente precisa rever esse formalismo, né, de como se chega nesse resultado que efetivamente a gente está
A gente está olhando. O que eu tive dificuldade, ô Marco, é em relação à matemática, porque eles Sim. falam justamente dessa classificação, ele fala assim, dessa classificação entre os conjuntos, e fala justamente, e não explica como é que foi feito em relação a esse produto. Uhum. E ele fala de um produto escalar mais alto entre os pares e sinergias, e que você empareou esse produto entre sinergias que eram similares ao que ele usa aqui como termo. As contas que ele mostra em relação, foi aquelas contas justamente em relação, anteriormente, em relação à matriz matriz não negativa, a fatoração de matriz não negativa, né? Então ele mostra até esses dados, ele caminha um pouco nisso, mas em relação a esse padrão de similaridade, ele realmente só cita isso. Uhum. Ele não cita mais dados em relação. Ele fala do rank N, ele fala dos 90%. Uhum. E é isso. Aí, quando chega em quantificação de similaridade, eu fiquei, mas como assim? Como ele fez isso? Aí ele fala justamente isso. Para comparar sinergias individuais entre mãos, produtos escalares foram calculados em todos os pares possíveis de sinergia, e fala que aí ele associou o par de melhor correspondência, foi definido como aquele com produto escalar alto, mais alto. E aí ele segue o artigo. Diogo. Renata, Oi. acho que agora eu estou começando a entender aqui mais ou menos o que a gente está colocando. Primeira coisa que eu acho que é preciso da gente entender é o que é um produto escalar. Um produto escalar é quando você tem uma soma de vetores. Eu até procurei isso, jogo. Eu fui lá e fui ver, né? Quando tem dois vetores e sai um vetor único. Isso, cada um desses P's possivelmente é um produto escalar. Eu não sei exatamente quais vetores contribuíram para cada um desses produtos escalares. Acho que esse é um ponto para a gente tentar entender um pouco melhor nessa metodologia como funcionou. Mas eu acho que é mais ou menos nesse sentido que ele está fazendo. Ele está comparando o direcionamento, o peso. Esse negócio do produto escalar é muito parecido, mais uma vez, com a componente principal. A componente principal, ela desenha num quadro uma direção de vetor para onde essa variância aponta, para onde essa variabilidade aponta. Então ele vai pegar aqueles 15 sinais, imagina um grande plano, que você vai ter um vetor que vai direcionar essa variabilidade para um daqueles grupos musculares. Igual, por exemplo, naquela figura anterior, você viu que tinha grupos que eram muito maiores do que outros. Então, o vetor ele vai direcionar para isso. Imagina um grande plano, onde nesse grande plano você tenha 15 direções distintas. Então, você vai ter um vetorzão que vai apontar para um lado, vetorzinho que vai apontar para o outro, e esse produto escalar possivelmente é a soma desses vetores. E onde aí ele fez essa relação para ver como que funciona de um lado em relação ao outro. Cara, isso aí é bastante, é matemática pura, é bastante complexo, e aí tem que entender qual que é a aplicação, no nosso caso, clínica que a gente vai tirar disso, né? Assim, não sei nem se é uma metodologia que talvez nós utilizássemos, mas para a gente entender mais ou menos como que isso funciona. Né, de uma forma que tornasse palatável, né? Porque acho que a ideia em si é muito legal. A gente pensar num quadro desse, por exemplo, o sujeito no início do processo de reabilitação. Então você tem uma avaliação, né, do perfil eletromiográfico em várias tarefas de alcance, preensão ou de manipulação, e aí posteriormente, algumas semanas, né, após um período dentro da reabilitação, como esse quadro ele se comporta. Então você ter realmente aí uma perspectiva, né, ou como essas sinergias se comportaram ao longo desse processo. Acho que é a grande, né, como permitir uma leitura palatável, alguma coisa que seja realmente fácil de compreender, tornar esse dado mais facilmente compreendido, né? Você fala na prática clínica, Marco. Exatamente. Né? Exatamente. Na prática, de uma forma geral, eu acho que independentemente da prática clínica ou no treinamento, enfim, eu acho que em diferentes cenários, né? Acho que pode continuar, Renata. Acho que, né, realmente tem uma parte conceitual aí complicada mesmo. E aí, dentro desse gráfico, então, foi aquilo que a gente falou, ele falou que houve uma semelhança de sinergia entre a mão esquerda comparado com, foi maior do que a mão direita.
E aquilo também que eu já falei em relação à amostra, foi maior no caso dominância esquerda, mão esquerda, em relação à população da amostra. E eles usam justamente essa figura 4 para afirmar isso, e fala, e aí nessa sequência já dos resultados, eles citam esse artigo, falando que, diferentemente dos dados desse artigo, que ele vai falar desse comportamento em relação à amplitude de movimento distal, em relação a movimentos distais e proximais, que foi diferente aqui desse estudo que a gente acabou de mostrar. Aí no estudo seguinte, falando rapidamente, ele, não vou só citando mesmo, ele vai falar dos músculos do membro superior, dominante, dominante, cinco indivíduos jovens também. Ele vai fazer trajetórias circulares planas, largas e estreitas. Vai usar também essa fatoração para fazer essa análise eletromiográfica do sinal. E aí, essa é a descrição do experimento. Ele vai fazer, então, os sujeitos usavam essa ferramenta cilíndrica com a mão direita e esquerda, faziam movimentos circulares em velocidades confortáveis, segundo os círculos da mesa com a ferramenta cilíndrica. Aí fazia 8 vezes no sentido horário, 8 vezes no sentido anti-horário, sem interrupções, 2 minutos entre as duas tarefas, primeiro o braço dominante, depois o braço não dominante. Aí, na sequência, ele fala justamente dessa tabela 2, que os sujeitos destros e canhotos realizaram trajetórias amplas e estreitas em velocidades comparáveis, e fala que a velocidade do lado não dominante foi ligeiramente mais baixa do que o lado dominante, mas não estabelece, só cita isso e é isso mesmo. Ele fala que justamente o lado não dominante foi ligeiramente mais baixo que o lado dominante. E aí, novamente, eles usam essa questão do VAF, para analisar em relação às sinergias, para avaliar as diferenças das semelhanças de sinergias, e de acordo com esse critério VAF, que lá que no caso foi eles não falavam VAF no estudo anterior, eles usavam o rank N, mas que na verdade é o VAF também, e esse no caso aqui foi maior que 95, para círculos amplos e para círculos estreitos, para ambos. Eles usaram aqui, se você pegar a tabela, você vê que o início vai de 3, aqui nos ciclos curtos, inicia de 3 a 6 sinergias musculares, chegando até a 15 sinergias, número de sinergias, e o VAF para círculos amplos, de 4 a 6 sinergias musculares, foi extraídas do lado dominante e no dominante para sujeitos destros e canhotos. E para movimentos finos, dos ciclos estreitos, eles falam de ciclos estreitos, foi de 3 a 4 sinergias musculares foram extraídas do lado dominante e no dominante para sujeitos destros e canhotos. Em relação se houve dados significativos, em relação aos ciclos amplos, para os movimentos amplos, as sinergias musculares elas foram significativamente diferentes entre indivíduos dominantes direitos e dominantes esquerdos, se você observar o gráfico aqui, você vê que há uma diferença significativa, visualmente até observa-se isso. E para os dominantes esquerdos, não sei se está dando para visualizar, os canhotos apresentam maior número de sinergias musculares do que os destros. E já os movimentos finos, aqui, que são os ciclos estreitos, eles indicam que não houve diferença significativa, não houve nenhuma diferença significativa para esse círculo em relação a essas sinergias, apesar de você haver um número de sinergias musculares diferente entre os dois lados, mas não houve significância. Então, só para resumir, Renata, voltando ali, então, para círculos grandes, se eu precisava fazer círculos grandes, os canhotos apresentaram um número maior de sinergias. Isso, correto? Isso mesmo. E os destros não. Foi isso? Só um minutinho, peraí. Gabriel, faz barulho, não, meu amor? Menor que a sinergia, Marquinhos, isso mesmo. E os destros não. Tá, então isso mesmo. Os canhotos apresentaram uma não maior... sei se a figura também não sei se está ajudando, mas se você observar aqui em relação É que está em negrito, né? A linha está bem escura. Isso. Então, esses são os canhotos, os dominantes, os left, né? Isso mesmo. Isso. Então,
eles apresentaram um número maior de sinergias e os destros não. Então, ao realizar o círculo grande, a tarefa do círculo grande, o que não aconteceu com o círculo estreito. Então, o círculo estreito, eles foram muito semelhantes em termos de sinergias. Isso mesmo, isso mesmo. Entendi. Entendeu? Você resumiu bem. Ok. Ok. Então, alguém não entendeu? Isso é difícil, pessoal. Confesso para vocês que eu li, reli. O pessoal tá tímido, Marquinhos, só a gente que fala. Gente, não pode ter medo de tirar a dúvida, não. A gente, Oi, né? filho. Fiquem à vontade. A gente está Desse aprendendo. eu Todo mundo entendi melhor do que o último. pode. Esse aqui eu achei mais É melhor, fácil. né, Não, vamos pensar do ponto de vista prático. Ter o maior número de sinergias. Será que Eu isso. estava me perguntando isso. O que isso significa você ter maior número de sinergias? Será Eu que acho você. na verdade. Pode falar. Não, eu pensei, será que se eu for talvez medir estabilidade, córtex motora, será que a estabilidade no córtex motor primário de um canhoto, no caso do hemisfério direito, vai ser talvez maior? Eu vou ter que aumentar o meu recurso computacional para fazer esse controle ou não? Eu fiquei pensando Ou nisso. será que é só uma questão de distribuição de vias? Ou Pode ser gasto uma Só uma energético. distribuição de gasto energético, exatamente. Né? Ou uma questão, como você está comentando, Diogo, de repente uma questão anatômica. Tem uma sugestão em alguns trabalhos com cadáver, Puxa ela aí. sugerindo que do ponto de vista Gente, desculpa. que existiria uma maior simetria, porque assim, o destro, do ponto de vista de composição do trato córtico-motor, ele seria, digamos assim, acho que é mais simétrico. Nossa, agora, como é que foi se teria maior simetria? Agora me deu uma pane aqui, vou dar uma checada nessa informação. Mas teria uma diferença anatômica do ponto de vista de número e de composição da via córtico-motora entre destros e canhotos. Então pode ter uma questão anatômica, como você está comentando, Diogo, e é isso, como a Heloísa também levantou do ponto de vista energético, será que eu vou ter que recorrer a uma população maior de neurônios para realizar a mesma tarefa? E aí talvez leva até outra situação, como que, se bem que no potencial evocado lá você é bem preciso no que você faz, né? Eu tô aqui pensando, se você estiver mapeando mais de um músculo e mapear a partir do potencial evocado. Uma outra pergunta completamente viajada aqui para ver as sinergias daquele pulso onde ele chega. Por enquanto eu consigo ver sob uma ótica de distribuição, porque como é o número de canais que você está medindo, quanto mais sinergias, significa que você tem mais participação desses canais. Então você não precisa, quanto menos sinergias, você tem menos canais representando o movimento como um todo. Uhum. Então, não sei, enfim. Aí vale uma pergunta. Não sei se Você está associando complexidade do movimento com menos sinergia, Diogo? Não, né? Não. Vitória está aí? Não Sei se a Vitória está aí. É mesmo. Não com complexidade de movimento, não. Tá. Vitória está aí. Vitória, imagina. Sim. Tá. Tentando entender como todo mundo. Não, sim, mas aí viajando aqui, ó, que o Diogo falou em relação ao número de canais, né? Então, os canhotos teriam mais canais e talvez uma extensão maior do córtex motor primário. Vamos pensar dessa forma, talvez. Pode ser que seja assim, pode ser que não sei. Diferentemente do destro. Então, se eu tenho digamos, tenho proporcionalmente um AVC que acometa uma mesma extensão, né? Será que no caso do destro, que tem menos sinergias, será que ele vai ser ele tem maior probabilidade de ser afetado do ponto de vista comparativamente ao canhoto? Dependendo da região, pode fazer sentido.
Será que isso tem É uma boa sentido? pergunta. Sim. Será que isso tem sentido? É uma boa pergunta, Porque, na verdade, por esses dados que apresentou aqui agora, teoricamente faria sentido, era para fazer sentido. Isso parece ser legal. Assim, eu acho que a gente tem que aprender essa técnica a todo custo, porque eu acho que isso pode ajudar a gente a tentar responder muitas perguntas, né? Sim, talvez, até mesmo essa questão de lado dominante também, para cada dominância, a mão do lado dominante tem um número de sinergias, né, que a gente viu na tabela anterior também, influenciar a, as sequelas motoras, né, depois do evento. Né? E numa avaliação, né? Eu digo, você reconhecer quantas sinergias estão preservadas num paciente, né? Teoricamente, né? Então, a gente consegue. mas eu não Pode, sei se seria uma questão de você ver quantas estão preservadas. Porque eu acho, na verdade, é o seguinte: quanto menos sinergia, significa que você precisa de menor monitoramento de músculos para você reconstruir aquele movimento. teoricamente, então, ser mais eficiente, né? Nesse sentido. Nesse sentido, né? Mas, se você tem, no seu exemplo, um acidente vascular cerebral, que majoritariamente acomete aquele músculo, aquela região, aquela representação, tá? Quando eu estou falando músculo, pensa na representação cortical dele, que é óbvio que não é o músculo que é acometido, mas que tenha acometido aquela representação cortical daquele determinado músculo. Se, se ele contribui de forma muito efetiva para as sinergias, o prejuízo é maior, dentro daquilo que você falou. Porque o outro dilui a contribuição para outras representações, por assim dizer. Poderia ser uma hipótese, tá, gente? Eu estou criando uma hipótese aqui para a gente poder viajar um pouco a respeito. Agora, imagina o mesmo sujeito, mesma dominância, mesmo sujeito não, né? Sujeitos de mesma dominância, que tem acidentes vasculares aí, se bem que dependendo da extensão, vai pegar tudo. Eu acho que não vai fazer sentido pegar dentro da mesma dominância, não. Mas entre dominâncias distintas, pode ser que o canhoto se recupere melhor por ele conseguir distribuir isso melhor, em mais sinergias. Então a qualidade do movimento pode ser que fique melhor. Pode ser. A se testar. Uhum. Verdade. Viajando aqui, né? Eu achei que a gente ia ter dificuldade de andar hoje, não pela qualidade da apresentação, não, Renata, que o tema é difícil mesmo. Sério, Marco? Mas de repente saem mais ideias aí. Na hora que eu li esse artigo, li de novo, a matemática dele é Mas complexa. tranquilo. Pode prosseguir lá. Mas aí em relação a esse aqui, esse também, os gráficos coloridos, eu também tive uma dificuldade em relação, porque lá no outro ele falou de índice de similaridade. Esse artigo ele não cita índice de similaridade. O que teve uma dificuldade na análise desse gráfico aqui. A gente estava tentando entender esse índice de similaridade. Aí quando chega nesse gráfico, ele vai fazer essa análise, né, em relação à organização muscular, do número de sinergias, que ele já falou que foi de 3 a 6 músculos sinérgicos que foram utilizados, dependendo, né, se é o lado e o tipo de movimento, foi 3 a 6 músculos que trabalhou nessas sinergias. E que ele vai mostrando a sinergia 1, a sinergia 2, a sinergia 3, a sinergia 4, apontando a caneta, a sinergia 1, a sinergia 2, a sinergia 3, a sinergia 4, e ele fala o seguinte, que eu acho que é o que a gente já falou um pouquinho aqui, que na sinergia 1, o PEC, aí ele mostra o PEC aqui, que é um peitoral maior, se não me engano, o peitoral maior, o PEC, ele foi semelhante em ambos os grupos, tanto para círculos amplos, quanto para círculos estreitos, quanto para os canhotos, quanto para os destros, né? Então ele vai mostrando aqui, se você observar, ele foi semelhante, então ele cita isso como exemplo para falar essa organização muscular em relação a esses músculos cinérgicos. E aí a partir disso, né, ele vai citando os demais que tiveram esse padrão. E aí no final ele fala justamente que em relação à comparação quantitativa dessas sinergias,
que mostrou para tarefas, né, tanto a tarefa de círculos amplos quanto de círculos estreitos, quanto para grupos destros e canhotos, que as sinergias musculares elas eram muito semelhantes entre os lados dominantes e não dominantes. É o que ele cita. Mas aí depois, na sequência, ele fala que, no geral, né, e lembrando que o preto, o lado pretinho, é o dominante, aqui se você pegar o lado pretinho, que é o dominante, e o cinza é o não dominante. Ele fala que, no geral, assim, visualmente, a gente observando, que aí eu vi isso visualmente, tá, pessoal, assim, em relação ao dado. Oi, só um minutinho. E ele fala que foram os canhotos, né, o esquerdo aqui, o lado esquerdo, os canhotos, eles foram caracterizados por maior envolvimento das sinergias musculares. E aí eu até tentei, não sei se pessoal, assim, em relação a esses quadradinhos aqui laterais, em relação quando ele compara dominante e não dominante, em relação a esse padrão de cor, como ele usou lá naquela outra figura, mas lá ele usou o índice de similaridade. Aqui ele não cita esse índice de similaridade, mas ele fala que nesse padrão de cor também, que a variabilidade intragrupo, ele foi semelhante entre indivíduos canhotos e destros, conforme relatado aqui através dessa figurinha. Em relação a esse Renato, essa figurinha aí é a mesma ideia da outra. Pois é, mas esse artigo, ele não cita o índice de similaridade, não tem problema, né? Na verdade, ele está comparando as sinergias, que são similares. Isso. Então, por exemplo, ele pegou aí, vou pegar um gráfico desses qualquer aí, do lado esquerdo, o de baixo. Ele pega ali, por exemplo, a sinergia 1, que é a última aí da direita, do lado dominante, e a sinergia 1 do não dominante, que é a primeira, marcada na coluna aí à esquerda. Quando você junta as duas, o quadrinho está mais vermelhinho. Então ele está querendo dizer o quê? Que a sinergia do lado dominante e do não dominante já são similares, igual você descreveu para gente. Similares em que sentido? Possivelmente ele pegou o R2 de uma e o R2 da outra, dividiu. Quanto mais similares, mais próximo de um. Então, acho que esse é um ponto. Não, só que tem uma coisa aí que talvez era para ter, se ele tivesse dividindo mesmo, também valores acima de 1, né? Quando a gente pensa que tem uma que vai ser superior à outra, e isso não aparece. Então tem que ver direitinho como que ele aproximou essa conta, como que ele fez, enfim. Só para a gente ter uma ideia mais concreta disso. Aí talvez eu só tentasse, se a gente pudesse depois olhar com mais calma, para os músculos proximais, né? Como você mencionou, Renata, em relação ao peitoral. Sim. Né? Até por uma discussão que o Bruno tinha trazido anteriormente, porque assim, quando a gente, né, tem falado em dominância, a gente pensa muito no controle distal, né? E a gente acaba ignorando o controle proximal. Mas que o controle proximal, né? Eu não vou lembrar o nome do autor agora, escapou, mas ele comentava exatamente o papel do lado não dominante, né, dos músculos proximais no lado não dominante. Então, pensando no controle de ombro, eu estou vendo que tem aí deltoide anterior, deltoide médio, deltoide posterior, que esses músculos teriam um papel muito importante na estabilização, principalmente em tarefas bimanuais, por parte do lado não dominante. Então, o lado não dominante ele também tem o seu valor, né? A gente também não pode esquecer que ele tem um papel de estabilidade, de controle, principalmente em tarefas bimanuais, né? Então não sei, de repente, né, até depois olhar com mais calma. É que a figura para mim está parecendo muito pequena, não sei como é que está para vocês, tá bastante difícil de olhar, mas eu acho que talvez também valha um olhar mais atento para esses músculos proximais, né, e verificar como que eles se diferenciam entre os lados dominantes e não dominantes nesses dois sujeitos, nessas duas populações também, nos destros e nos canhotos, né? Marquinhos, eu acho que é exatamente isso que você está colocando. Se você olhar aí, eu acho que é realmente o PEC, que na sinergia 1 é o que aparece com maior componente, tanto para canhotos como para destros, tanto nos círculos amplos como nos círculos curtos. A diferença começa a aparecer na segunda sinergia. Na segunda sinergia para os círculos amplos, a gente já vê que há uma diferença entre canhotos e destros.
porque você vê ali que o grupo, os destros ficam mais na dependência de qualquer XDC, não sei que músculo é esse que está marcado ali, não dá para entender. Ao passo que na sinergia 2 dos canhotos é mais bem distribuído. Não sei se você consegue acompanhar no gráfico isso que eu estou falando. Se o pessoal consegue. É que eu estou enxergando muito mal. Já não estou bem. Ô, Renata, bota a setinha aí. Quer ver? Bota a setinha no S2. Isso, aí no S2. Aponta Aqui. lá embaixo aquele, o maior, tá vendo? Só tem um. Aham. Esse 1 é exatamente o EXDC. Eu não sei que extensor de Deve ser alguma coisa. extensor radial longo do Do carpo, né? sei lá, talvez. Ao mesmo tempo, quando você olha para S2 dos canhotos, repara que é muito mais distribuído. Você não tem um músculo Aham. que se destaca, mas você tem 3 ali, ó, que se complementam. Sim. Então, isso pode implicar em quê? Maior destreza, talvez? Não Uhum. sei. É uma possibilidade. Então, são coisas. Mas o fato é, você tem mais músculos participando com a sua variabilidade. Você não tem um que é responsável pela variabilidade do todo, entendeu? Parece que o destro é o mais econômico nisso. Mas isso não significa necessariamente uma vantagem. O canhoto teria mais redundâncias, talvez, né? Talvez. Ou mais músculos participando durante aquele movimento. Mais músculos que eu digo assim, a variabilidade daqueles músculos contribui mais para o movimento. Todos eles vão ter, mas é muito em função de um drive, por exemplo, no destro, o drive que vai para o extensor do carpo, ele possivelmente é o mais importante, e a variabilidade dele responde pelos demais. Eu não tô nem. Depois do que vocês apontaram, é que eu consegui entender, porque ele colocou S1, S2, mas da direita para a esquerda, né? As sinergias da direita para a esquerda. Aí já. Escrita árabe. A fonte está pequena, já está difícil de enxergar, e aí fica complicado. Ele está vindo da direita para a esquerda, ele tá vindo ao Entendi. Não, depois a gente tem que pegar os artigos com calma e olhar mesmo. Mas legal. Renata, se quiser dar prosseguimento. Eu acho que é isso, o Marco. Assim, já finalizando, aí na próxima figura ele vai justamente usar esse padrão de cores e de similaridade e vai novamente citar que para movimentos amplos, as sinergias musculares foram semelhantes entre os grupos, dominantes com alguma variabilidade para SWC, né, para os ciclos amplos. Aqui os lados dominantes, você vai falar que para o SWC houve uma variabilidade maior em relação a isso, mas que no geral as sinergias para os lados dominantes, elas foram mais semelhantes, enquanto para o lado não dominante, elas foram ligeiramente menos semelhantes. E para movimentos curtos, né, que são os círculos curtos, ele vai falar que foi menos similar ainda entre os grupos do que o lado em relação aos ciclos amplos. Enquanto... aí ele fecha com isso, pessoal. E na sequência, ele vai justamente confirmar, vai falar isso, que ambos os estudos, aí comparando os dois estudos, ele vai falar que aparece afastar evidências que sugerem comportamento semelhante na mão dominante entre canhotos e destros, e vai falar das possíveis diferenças entre sinergias distais e proximais, que eu acho que é o que você estava citando agora, o Marco. E é isso, pessoal, para finalizar. Então, assim, né, tentar resumir, eu acho que canhotos têm mais sinergias, né, como o Diogo definiu, mais músculos participando de uma mesma tarefa, isso do ponto de vista distal, né, comparativamente, ou não? Pelo menos foi o que eu estou entendendo. O Marquinhos, eu não sei nem se a palavra seria mais músculos participando. Eu acho que a palavra que seria mais adequada, até uma pena o Henrique não está aqui para responder isso para a gente, seria assim, a variabilidade daquele grupo, porque o grupo muscular ele vai estar ativo, mas a variabilidade dos canhotos ela é mais dividida entre músculos distintos. Então você tem que, a variabilidade de um músculo, ele é mais importante de forma exclusiva para o destro, ao passo que para o canhoto ela é mais dividida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, quando a gente fala nessa questão de variabilidade, é aquela questão de correlação mesmo. Quando a gente está falando em estatística, a gente está falando realmente de correlação, que aquela informação daquele músculo, e você usou bem aquele conceito de redundância, talvez, para o destro,
basta um que ela consegue definir bem aquele movimento. O resto é muito parecido. Não vai fazer muita diferença você acrescentar a informação do músculo B, C, D, se o A já traz toda a informação. Ao passo que no canhoto, as informações dos outros músculos são importantes, elas contribuem. Isso pode ser por uma questão de ajuste? Pode. Às vezes os músculos estão trabalhando, ajustando o movimento para que ele aconteça. É exatamente isso? Não sei, estou hipotetizando aqui para a gente discutir. Mas eu acho isso bastante interessante para os dados que a gente já tem em pensar em perguntas bem claras para isso. A gente tendo um algoritmo mais ou menos estruturado, dá para trazer bastante pergunta de sinergia em função dos movimentos que a gente já tem medido. Não, porque muito sobre isometria. Né? Não, eu fico pensando nos testes que são usados na prática clínica, né, dos nossos alunos, né? Então, vocês, por exemplo, quando estão lá no ambulatório, né, de neuro, por exemplo, que teste vocês usam? Pode ser na neuroadulto, na neuroinfantil. O que vocês usam? Testes motores, assim, de uma forma geral. Eu não sou da neuro, não, tá, gente? Me ajuda. Não, eu tô fazendo uma pergunta, tô olhando para a Heloísa, para a Vandessa, né? Vitória. É que você também, falou teste, eu só fiquei lembrando do tamanho enorme da ficha de cheio de teste. Falei, teste de quê? Não, teste motor. A gente faz o teste, o TUG, o... Não, mas vamos pensar de membros superiores, vamos pensar assim, inicialmente. O TUG. Que tá, Marcos. Talvez, mas é um teste de desempenho. Um teste de desempenho. Sei, talvez questões de coordenação e destreza, eu não sei, tem que estudar isso mais específico, eu não tenho conhecimento. Pelo que eu saiba, a gente faz mais de membro inferior. De membro superior, a gente vê mais tônus, vê se movimento de força mesmo, de pinça, de força. De teste, eu não lembro de nenhum de membro superior. Tem esse mesmo, né? A Raiane está trazendo. Não, eu estava lembrando, não sei se vocês viram, acho que o André deve falar, o teste que o André está fazendo, que é aquele da Wolf, que ele tem um tabladozinho, ele coloca na mesa, tem uma marcação na mesa, e aí tem uma série de objetos que você vai manipulando, aí você computa o tempo. Então, digamos, você tem essa mesa, ela tem uma marcação específica, onde você coloca, por exemplo, uma lata de refrigerante, um lápis, uma caixa, e aí tem uma série de movimentos que você faz de alcance e preensão, preensão fina, preensão grossa, de posicionamento, né? Você faz um ajuste do membro superior sobre uma caixa, enfim, tem uma série de tarefas. Se a gente, por exemplo, eventualmente, né, faz uma tarefa como essa, faz um monitoramento da atividade muscular, né, de repente a gente tem como observar, né, ou se a gente consegue, né, ter domínio sobre essa técnica, observar esse comportamento, né? Então é algo interessante, que pode, ou não, né, bem possível, vai corroborar aquilo que vocês estão observando na clínica, né? Então na hora que vocês forem atribuir uma nota, um grau de desempenho para aquele paciente, a partir desses dados, isso pode ficar um pouco mais robusto, e aí acompanhando, por exemplo, ao longo do tratamento, alguma coisa nesse sentido. Pensando mais assim, do ponto de vista prático mesmo, como que a gente pode utilizar isso na prática mesmo. Né? Legal, eu não pude falar desse teste, não. Wolf teste. Tem vários, né? Mas esse é bem interessante. O André, inclusive, ele conseguiu o template, ele enviou um e-mail pro Wolf mesmo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Ele mandou um e-mail e ele encaminhou o template para ele, aí ele imprimiu. Tem até, vou mandar para vocês aqui. Estou passando um artigo com a confiabilidade para a população brasileira. Tá? Estou passando aqui um artigo da Revista Brasileira de Fisioterapia, que aí conta um pouquinho melhor com detalhes o que é o teste, como que é o teste, que é o desempenho motor de membro superior. Assim, complexo, né? Um assunto bem difícil, né? Bem difícil mesmo,
mas eu acho que, Renata, é um desafio bastante grande que você está tendo, né, no mestrado, mas eu acho que, ao mesmo tempo, pelo menos assim, embora eu ainda não consiga entender uma série de questões, mas assim, você está trazendo, junto com o Henrique, né, e o Bruno na última apresentação também, talvez uma perspectiva muito valiosa, né, de como que a gente pode tentar tratar esse dado, né, porque a gente normalmente olha a amplitude, cresce, não cresce e tal, e isso traz uma nova perspectiva para a gente. Eu não conhecia, né, fui conhecer o dia que o Henrique abordou, e assim, acho que apesar das dificuldades, você está indo muito bem, Renata. Os dados, em termos de matemática, eles são realmente difíceis de análise, Marco, isso é complexo mesmo. E até a forma como eles abordam e mostram os dados traz muita dúvida, como você, que é pesquisador, você teve, né? Então, para a gente, às vezes, que está fora e que está tentando entender, realmente isso fica difícil mesmo. Mas é um desafio. E a gente vai fazendo. Eu estava pensando em relação ao teste que você está falando, em relação a essa quantificação de dados, em relação à dominância. Eu acho que é interessante a gente pensar em tarefas talvez mais objetivas, do ponto de vista de tarefas finas e de tarefas grossas, né? Talvez assim, para a gente pegar os dois lados, os dois extremos de um movimento e quantificar. Eu acho que isso que foi interessante nesses dois trabalhos. A gente tem no primeiro trabalho uma tarefa em que a pessoa usa, às vezes, movimentos do punho, né, para falar uma linguagem de sinais, né, e eles quantificaram esses padrões de sinergias através da eletromiografia, enquanto que o outro, eles trabalham duas tarefas, né, que é ciclos curtos e ciclos amplos. Eu acho que talvez a gente pensar na prática das meninas aí que vão caminhar para a prática, né, se Deus quiser, eu acho que tem que pensar nessa objetividade. Sim. Porque às vezes se colocar uma tarefa, querer ver muita coisa ao mesmo tempo, talvez não se vê nada, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, porque já é difícil quantificar a matemática, já é difícil você abordar os dados. Então, eu acho que quanto mais objetivo e talvez até mais simples seja a tarefa para essas tarefas finas, seja mais fácil você quantificar isso. Uhum. Acho que vai ser muita coisa legal dos dados da Fernanda. Uhum. Muito nisso, por causa do protocolo. Não, eu estava, né, a Vitória trabalhou numa proposta, né, de ajuste, ainda que a gente fez um estudo preliminar. A Vitória trabalhou na ideia de tentar fazer um resultado, né, obter um score ponderado do Oldfield com um teste de blocos. Aí eu fiquei imaginando, né, a gente poder também verificar essa questão de uma concordância desse tipo de resultado com o resultado de um score tipo Oldfield ou algo mais ou menos nessa linha, né? O quanto que esses scores efetivamente respondem, né? A partir do dado eletromiográfico propriamente dito. Enfim, eu acho que é interessante. Muito legal. Difícil, complexo, mas interessante. Acho que hoje foi mais pesado, né? Acho que hoje Renata pegou mais pesado aí com. Tentei até para trazer uma ajuda, né, Marco, para ajudar até para pensar, né, porque eu tenho lá agora 70 artigos para mim fazer a matriz de síntese, e eu te confesso que essa busca de eu trazer isso aqui é até para buscar ajuda mesmo, para ver se, porque esse artigo é um dos que entraria perfeitamente nisso aí. Com certeza. Como o outro dos círculos grandes também. Perfeitamente. Com certeza. Acho que a Renata travou. Acho que ela travou. Eita, nós. Voltou. A minha internet, meu menino começa a jogar ali, aí trava. Bom, não sei se você ouviu o que a gente falou, eu acho que o fato desses dois artigos terem aparecido na sua busca significa que está no caminho correto, porque eles contemplam exatamente a pergunta que foi feita. Acho que não adiantou nada ter falado. Vai ficar gravado. Eita, nós. Tá difícil, hein, pessoal? Não, mas foi muito bom, tá Renata. Difícil, hein, pessoal? Não, aqui, mas eu só queria frisar uma coisa, antes que caia a internet de novo. Depois de 7.000 artigos,
né? 7.000 artigos, eu acho achar 70 artigos e aí a gente está buscando isso, tá bom. Foi bom, assim, as explicações de vocês me ajudaram bastante a clarear algumas coisas. Obrigado, pessoal. Mas, ô, Renata, ponto positivo, antes que trave de novo. Se você achou esses dois, é porque está no caminho certo, porque eles são exatamente a pergunta que você fez. Exatamente. Tá bom. Na revisão. Exatamente. Muito bom. Sim, tá ótimo, pessoal. Parabéns. 170, acho que quando começar a filtrar, vai diminuir. Acho que dificilmente você vai ficar com mais de, sei lá, 20. Não vai ficar com mais disso. Tá bom, pessoal. Bom. Obrigada, gente. E obrigado, Renata. Bom, e só para encerrar, na semana que vem o André vai apresentar, correto, Fernanda? Isso mesmo. Isso, eu já vi com ele o artigo trata do uso da eletromiografia, né, para avaliar pacientes com lesão de ombro, então ele não fala com essa abordagem, né, mas curiosamente até ele escolheu um artigo que é da Physiological Measurement, que é uma revista bem voltada para a área de engenharias, enfim. Mas aí ele ficou com essa missão de trazer uma discussão sobre lesão de ombro, de manguito rotador. Tá bom? Mais algum comentário? Alguma dúvida? Dúvidas nós temos, né? Muitas, né? É assim que é bom. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez, né? Obrigado aí, todo mundo. Né? Pedimos desculpas aí mais uma vez pelos problemas que aconteceram hoje no início, mas deu tudo certo. Então, até a próxima semana. Um grande abraço a todos. Tchau, pessoal. Até mais. Bom final de semana. Parabéns, Renata. Boa tarde, gente. Obrigado. Tchau. Um grande abraço a todos. Obrigado. Tchau, boa tarde.